Olá, gente. Vamos trabalhar com regência verbal? Olha só, a regência verbal trata dos casos em que o termo regente é sempre o verbo, ok? Conhecer uma regência de verbo consiste na identificação de sua transitividade. E quando essa transitividade exige uma preposição. E também saber empregar essa preposição de modo adequado. Eu trouxe o exemplo do verbo chegar e verbo ir, que normalmente ele é um verbo transitivo, mas que pede a regência com a preposição a. O que normalmente a gente se depara em nosso dia a dia é a regência do verbo ir e do verbo chegar com a preposição em. Professora, a senhora só está falando e não estou entendendo. Aqui, olha só aqui, ó. Cheguei a Paris numa noite de verão. Cheguei ao Rio de Janeiro numa manhã ensolarada. O que nós escutamos normalmente? Escutamos as pessoas falarem que cheguei em Paris. Cheguei no Rio de Janeiro. Professora, no Rio de Janeiro não tem nada a ver com a preposição em. Tem sim, meu amor. Se você lembra da preposição, do estudo das preposições lá no 7º ano, onde tem as contrações, no é a contração da preposição em mais o artigo o. Não é verdade? É o que nós escutamos. Cheguei em Itinga, cheguei em Lauro de Freitas, vou em Salvador. Mas todas essas colocações de regência dessa preposição em está inadequado. Nós falamos o seguinte: cheguei a Salvador, cheguei a Itinga, cheguei à casa da minha tia. Entendem? Então, por favor, não falem mais que chegou em casa. Eu cheguei a casa. Ok? Outro verbo que eu acho muito interessante é o verbo namorar. Por se tratar de um verbo transitivo. Mas, nesse caso, ele não é um transitivo indireto. Isso significa que ele não é regido por preposição. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Então, eu trago um exemplo de eu namoro um lindo garoto. Mas o que normalmente a gente escuta as pessoas falarem é que Juliana namora com Ronaldo. Patrícia namora com Oscar. Não namora com, namora Oscar, namora Ronaldo. Entenderam? Professora, fale um pouco mais sobre regência. Tá bom, vamos falar sobre regência. Você tem que entender que determinados verbos têm vários sentidos. Então, nós precisamos entender o contexto para entender como ele vai proceder. Se eu vou ter que reger com preposição ou não. Eu tenho o verbo assistir, que normalmente a gente só conhece, a gente só utiliza o verbo assistir no verbo de ser telespectador. E mesmo assim, a gente rege de maneira inadequada. A gente fala assistir o filme. No verbo assistir, né? No caso de estar no sentido de ver, presenciar, ser telespectador, esse verbo, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Então, é preciso de uma preposição, tá? Ele vai reger com a preposição a. Então, eu assisti ao filme. Eu assisti a, com crase, cena de novela. Entendeu? Eu também tenho assistir no sentido de ajudar, socorrer, auxiliar. Exemplo ele vai ser verbo transitivo direto. Então, quando eu falo assim, o médico assistiu o doente, significa que o médico deu assistência àquele doente. Eu também tenho o verbo assistir no
sentido de pertencer, dizer a respeito. Ele também é um verbo transitivo indireto. Então, assim, um exemplo. Este direito assiste a você. No caso, assistir em relação a ter direito, quem tem direito a alguém. Então, assim, ele vai reger com a preposição a. Por último, e não usado, né? O verbo intransitivo. Quando é que o verbo assistir é intransitivo? Quando ele está no sentido de morar, residir. Ele é pouco usual, tá? Eu assisto em Itinga. Não quer dizer que eu estou assistindo a um espetáculo, a um filme. Quer dizer que eu moro em Itinga. Então, meus amigos, minhas amigas, vocês precisam agora ter a sensibilidade, ter a atenção em perceber qual é o sentido desse verbo para que possamos fazer a regência correta, ok? No livro de atividades, na página 12, na página 7, me perdoem, tem o verbo agradar, o verbo assistir que eu acabei de mostrar, o aspirar, o querer. Então, assim, muitos outros verbos, inúmeros, e mais alguns que eu vou trazer. Vou pedir que vocês pesquisem para que a gente possa trabalhar, para que vocês possam aprender no dia a dia, né? Se alimentar desse conhecimento no dia a dia. Eu tenho o verbo aspirar. Aspirar significa cheirar, sorver, ó. Quando for no significado de cheirar, o meu verbo é transitivo direto. Eu não vou ter nenhum tipo de preposição. Então, assim, aspirei o ar puro nesta manhã. Mas se o aspirar for no sentido de pretensão, de desejo, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Então, quem deseja, deseja a alguma coisa, né? Então, assim, aspirei ao cargo de professora naquela escola, né? Que significa que eu desejei. Tem um verbo também, que é um verbo que a gente só usa em um significado aqui. O verbo é... Cadê? Agradecer. Pagar, perdoar, não. É o verbo agradar, me perdoe, tá bem aqui no início. A gente só lembra de utilizar esse verbo em ser agradável com alguém, né? Que aí é o verbo transitivo indireto. Então, assim, sua sugestão agradou ao professor. Essa regência vai requerer a preposição a, tá? Mas eu também tenho o verbo agradar no significado de fazer carinho, acariciar, que nesse caso eu não vou usar a preposição. Então, meu verbo vai ser verbo transitivo direto. Como, por exemplo, olha aí no livro, a moça agradou o cachorro. Ou a moça agradou o. Ok? Alguma dúvida? Me chama no privado, dê uma olhadinha também aí nos verbos querer, visar, agradecer, pagar e perdoar, que tem os mesmos, no caso, significados, dependendo do contexto. Avisar, comunicar, informar, chegar, ir e vir, eu já comentei com chegar. Esquecer e lembrar, tá? Com a mesma regência. Esquecer-se e lembrar-se. Morar, residir. Namorar, que eu já comentei. Obedecer, desobedecer. Preferir. E aí vocês irão fazer o exercício. Estou no privado aguardando as dúvidas, tá bom? Espero que tenham poucas dúvidas, porque é um assunto de atenção, tá bom? Beijos no coração e fica com Deus.